Olá, eu venho hoje falar com vocês sobre como baixar a pressão arterial naturalmente e também tenho algumas dicas para dar. Primeiro a gente tem que explicar o que é pressão arterial, né? Todo mundo tem pressão arterial, que é a pressão que o sangue corre dentro das artérias. Qual é o problema quando a gente tem essa questão do aumento da pressão arterial? Aí sim, porque pressão arterial todo mundo tem. O problema está que as paredes das artérias, elas começam a ficar mais rígidas. É como se fosse, pense assim, que você tem uma mangueira de jardinagem. À medida que a mangueira vai ficando mais velha, ela vai ficando mais dura. O plástico vai ficando mais duro. É uma das coisas que acontecem com a artéria. É exatamente esse endurecimento das paredes da artéria. Quais são os principais fatores que influenciam esse problema da pressão arterial aumentada? Tem os fatores genéticos, mas só lembrando, fatores genéticos, eles só se apresentam se tiver algum desencadeante ambiental. E o que é isso? Desencadeante ambiental é um fator ambiental do ambiente, pode ser o estilo de vida, alimentação, hábitos de vida, alguns tipos de doenças que podem ocasionar exatamente o aparecimento da pressão arterial alta. Quais são esses fatores ambientais, como eu falei para vocês? Hábitos de vida como sedentarismo, ou seja, a inatividade física, né? O nosso corpo ele precisa se mover, ele tem que mover-se. Quando eu quero controlar essa pressão arterial, eu preciso sair de dentro do sedentarismo. Hábitos alimentares, consumo alto de alimentos ricos em sal, gordura e carboidratos simples. Além do hábito de fumar, esse é o mais prejudicial de todos, porque dentro do cigarro tem a nicotina e outras substâncias que são tóxicas. E essas substâncias que são tóxicas, é como se elas machucassem a parede das artérias. O consumo excessivo de álcool, assim como o etilismo, eles também são fatores que podem desencadear o aumento da pressão arterial. O estresse, alguns tipos de medicamentos, e aí vai a dica para as mulheres. O uso contínuo dos anticoncepcionais, ele é um fator para o desenvolvimento do aumento da pressão arterial. Algumas doenças crônicas, como obesidade, diabetes e uma bem famosa que se chama síndrome metabólica. Para resolver o problema da pressão arterial, eu preciso interferir nos fatores que causam ela. Então vamos pensar assim, o sedentarismo, eu tenho que aumentar a atividade física. Qual é o tempo e a continuidade dessa atividade física? 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos. E qual é o melhor tipo de atividade física? Aquela que você gostar. Sempre procure um profissional para orientar. E se você já é portador de alguma doença cardiológica ou hipertensão, é importante falar com o seu médico para ver quais são as atividades físicas que você pode exercer. Hábitos alimentares. Esses hábitos alimentares a gente também tem que dar uma devida atenção. Se existe um consumo alto de sal, esse consumo deve ser reduzido. Só lembrando que o que aumenta a pressão não é só o sal, é o sódio em si. Ele é quem faz essa alteração da pressão arterial. Então eu tenho que ficar de olho também nos alimentos que já contêm sódio. Por exemplo, alimentos que são industrializados, como enlatados, as conservas, os embutidos, enlatados, como milho, molho de tomate, todos eles vão entrar o sódio. Os embutidos é como a salsicha, a mortandela, a linguiça. Esses alimentos, eles contêm uma grande quantidade de sal. Outro é os alimentos que são salgados, como o bacalhau, a carne de charque, a carne do sol. E uma dica, não adianta colocar carne de molho
para tirar o sal ou ferver, que você pode não estar sentindo o sabor do sal, mas o sódio está lá dentro dessa carne. Então, para as pessoas que já têm alteração na pressão arterial, os hipertensos, não é adequado consumir esses alimentos. Isso é muito importante que vocês tomem nota. Outros alimentos que também podem aumentar o nível da pressão são aqueles que têm uma relação com o aumento da pressão arterial, são aqueles que são ricos em gordura, como eu já falei dos embutidos, leites e derivados que são integrais. Esses também podem interferir no aumento da pressão. Então eu tenho que reduzir o consumo deles ou excluí-los para que isso não ocorra. O hábito de fumar, eu já falei, ele tem que ser realmente retirado da vida. O hábito da bebida alcoólica, o que é adequado pela Organização Mundial de Saúde, o que ela recomenda? Que sejam 2 doses de bebida alcoólica por dia. Que tamanho é essa dose? São 50 ml. Esses 50 ml é igual um copinho de café desses pequenos. Fatores como o estresse. O estresse, ele desencadeia uma cascata de hormônios que interfere no nosso organismo, fazendo com que haja um aumento da pressão arterial. Como é que eu posso desenvolver? Procurando atividades, por exemplo, um bom exercício físico também reduz essa carga de estresse. Alguns exercícios respiratórios, práticas de yoga, pilates também são recomendados para diminuir os fatores de estresse. Os medicamentos que podem causar o aumento da pressão arterial, nesse caso, tem que conversar com o médico responsável. Para quê? Para que ele veja dentro do leque de fármacos que ele tem, quais são aqueles que ele pode utilizar com você. Com relação à obesidade e o diabetes, quando eu falei sobre os hábitos de vida com relação à atividade física e hábitos alimentares, eles já vão introduzir modificações com relação ao peso e a organização com relação à glicemia, né, o controle glicêmico. E a síndrome metabólica, que é uma síndrome porque ela é um conjunto de alguns tipos de doenças, como a hipertensão, obesidade, diabetes, níveis altos de colesterol ou triglicérides. Então, eles também têm que ser controlados. Existem alguns alimentos que auxiliam no controle da pressão arterial, como o alho. O alho, ele auxilia no relaxamento dessas artérias, das paredes das artérias, fazendo com que elas não estejam tão rígidas, porque ele tem tanto ácido sulfídrico como óxido nítrico. Alimentos que são ricos em potássio, desde que a pessoa não tenha nenhum problema renal, podem ser consumidos como banana, manga, melancia, melão. O uso de temperos naturais em relação ao uso do sal, substituindo o sal, como vinagre, limão, sálvia, manjericão, o nosso coentro, a cebolinha. Eles podem também ser utilizados na substituição da adição de sal no alimento ou reduzindo a quantidade de sal no alimento e assim, consequentemente, reduzindo a quantidade de sódio. O uso também de oleaginosas como amendoim, a castanha, nossa castanha do caju, a castanha do Brasil, que antes tinha o nome de castanha do Pará. Ele também pode ser utilizado. E quanto eu devo consumir? É um copo de café. Tudo é sempre na medida do copo de café. A gente não vai sentar e comer 1 quilo de castanha. Não, é um copinho de café por dia. O que seria um copinho de café à medida? Ou então 30 gramas de castanha, ou pode misturar também as oleaginosas, não tem problema. Uma dica importante é a gente também utilizar a montagem do prato. O que seria essa montagem do prato? Existe uma dieta que se chama dieta DASH. É uma dieta que foi criada fora do Brasil. É um padrão de alimentos que podem ser consumidos para reduzir a pressão arterial. Esses alimentos são a maioria de origem vegetal. Então, o maior consumo de frutas, verduras, alimentos integrais, porque os carboidratos, os alimentos que são ricos em carboidratos simples, eles tendem a aumentar tanto os lipídios como os triglicerídeos,
como eles são propensos para o aumento da obesidade e sobrepeso. O que seriam esses alimentos que são ricos em carboidratos simples? São aqueles cujas farinhas são refinadas, seja o pão comum, o biscoito comum, o bolo que é feito com farinhas que não são integrais. Então, todos esses alimentos, eles vão ser ricos em carboidratos que são simples. O ideal é que a gente tenha carboidratos que são complexos. Só pelo nome você já dá para entender. Carboidrato complexo é porque a digestão dele é mais complexa e aí facilita na redução da pressão arterial e do peso. Então é muito importante essa montagem do prato. Se vocês imaginarem um prato, fica bem interessante você olhar assim. Eu tenho um prato e vamos pensar que esse prato, metade dele vai ser de alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, hortaliças. Um quarto desse prato vai ser de alimentos de origem vegetal, como leguminosas, que aí vem o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, misturado com os cereais que são integrais, como o arroz integral. E a quarta porção seria de proteína. Lembrando que as preparações devem ter o seu sal reduzido, bem como a sua quantidade de gordura. Então aí vão as super dicas para você ter como baixar a sua pressão arterial naturalmente, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima!